Nós vivemos no começo do século XX a ascensão de fundamentalismos de extrema-direita. Eu compreendo que hoje no mundo nós vivemos uma ascensão de fundamentalismos fascistas mais organizados e mais ameaçatórios ao Estado de Direito, aos pilares da democracia liberal e à civilização mais ameaçatórios do que aquele do início do século XX. Porque no início do século XX, o fascismo italiano, né, o nazismo alemão, o franquismo espanhol, o salazarismo português, esses movimentos que surgiram naquele momento não tinham a tecnologia da informação que tem hoje. Eles não tinham se apossado por alguns setores com teorias novas como a religião do domínio, como tem hoje. Não tinham se apossado, procurado se apossar da religião e misturar na política como tem hoje. Então é um movimento muito mais recrudescido, muito mais organizado e muito mais ameaçatório do que aquele do começo do século XX. Por isso, é um desafio muito maior para todos nós dessa existência. Eu diria, nós estamos hoje aqui, nessa conversa, num ambiente democrático, estamos vivendo hoje assim, porque aqui no Brasil nós temos uma figura única chamada Lula. Se essa figura não existisse, nós não estaríamos aqui nesse... Eu acho que aí quem estaria procurando embaixadas, meu caro Reinaldo, talvez fôssemos nós três aqui, né? Estivéssemos à procura de algumas embaixadas. Talvez tivesse... E não seria da Hungria. E certamente não seria a Hungria. E certamente não seria a Hungria. E estaríamos porque o Estado de Direito, de fato, já estaria rompido ali. Não era fugindo, como no caso colocado do ex-presidente, ele fugiu sob a égide de um Estado Democrático de Direito. Eu não tenho dúvida que a eleição, se não tivesse ocorrido a eleição do presidente Lula em 2022, o Estado de Direito, a essa altura, em março de 2024, já estaria rompido em definitivo. Nós já teríamos aí uma emenda constitucional aprovada ampliando a Suprema Corte para 15, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal impeachmentados, como eles assim pretendem, o Congresso dominado e organizado, porque também nós temos que avaliar isso. Você perguntou ainda um pouco sobre o Congresso. A eleição de 2022, nós perdemos. Nós elegemos o Lula, e só pela existência do Lula. Mas veja, as eleições para os governos estaduais, a maioria dos brasileiros estão governados por governadores, governo daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Desses três, foram na esteira do bolsonarismo que foram conduzidos, que ganharam as eleições. A eleição para o parlamento não se trata somente de um parlamento conservador, porque conservador, como assim... Como alguém que tem o nome do pai do Churchill pode criticar os conservadores, né? Então, não é problema ser conservador. Não, muito pelo contrário, aliás. Os conservadores... Qual é o princípio do conservador? Um conservador nunca vai querer romper o Estado Democrático de Direito, porque o conservador quer conservar aquilo como evolução da humanidade, como conquista civilizatória da humanidade. O movimento que tem em curso aqui... Parênteses rápido. O conservador de verdade é um conservador de instituições, não de iniquidades. Exato. É daí o nome conservador. Isso. Né? É daí o nome conservador. O conservador nosso, do Império, lá, ele queria conservar as instituições monárquicas. Os liberais radicais queriam a ruptura e alguns advogavam a república. Né? Então, conservador é conservar a instituição. O conservador defende a família. Né? Mas os conservadores britânicos, um dia desses, estavam favoráveis ao projeto da união civil homossexual, porque eles defendem a unidade familiar. E um conservador ele não é anacrônico ao tempo. Para a instituição continuar, ele se adapta ao tempo. Né? Então, o que está em curso no Brasil, que tem movimento e que tem presença forte no parlamento, não são conservadores, são reacionários. E aí, a teoria que sustenta isso daí é a mesma base teórica que fundou o nazifascismo do começo do século XX. Então, por isso, Valfrido, objetivamente respondendo, nós vamos viver, talvez sob a nossa existência, Reinaldo, Valfrido, vamos viver o maior desafio da nossa existência, não é só da nossa geração, que é superar essa ofensiva global, fascista, de destruição dos pilares da democracia liberal. Por isso que hoje, o mais revolucionário que pode existir, meu querido Reinaldo, é defender os pilares da democracia liberal. Isso mesmo. O que, infelizmente, às vezes, eu acho que algumas correntes de esquerda não perceberam direito.
né? E antes que eu entre na configuração do Congresso, então eu vou pegar esse gancho que eu mesmo dei aqui. Existe um debate hoje, às vezes, muito duro, e mundo afora essa questão está sendo pensada, dos chamados movimentos identitários, que muitas vezes atiram na própria esquerda, defendendo pressupostos que são, com alguma frequência, pressupostos de um grupo, mas que contestam, em certa medida, aquele universalismo que a esquerda já teve e que eu acho que, às vezes, provoca alguns problemas para o próprio governo, não é? Certamente. Querendo impor algumas pautas ou querendo que se discutam algumas pautas que se chocam com o perceber da sociedade, né? O senhor é líder do governo no Congresso e, portanto, o senhor lida com... O senhor conhece tudo ali, né? Câmara, Senado, quais são as correntes, percebe esse Congresso com um bom número de conservadores, mas com um bom número de reacionários também, né? É fácil lidar, por exemplo, com as correntes identitárias, muitas vezes. O senhor acha que elas entendem o debate que está posto? Eu acho que temos que ter com elas um debate para compreender o que se chama uma categoria que a gente aprendeu, né, Reinaldo, no movimento estudantil, na formação, chamada correlação de forças. Como é que nós vamos ter correlação de forças para o programa que eles propõem na circunstância atual, que nós estamos precisando sobreviver ao fascismo? Eu acabei de dizer aqui, nossa luta é para defender os pilares da democracia liberal e para construir no Brasil consolidar as bases de um mínimo estado de bem-estar social. Se a nossa geração, se a nossa existência consolidar isso, nós cumprimos a missão de nossa existência. Para um pouquinho, Randolfo, é tão importante isso. Ele está dizendo o seguinte: a nossa luta hoje, dele que é um cara de esquerda, e de muita gente de esquerda, é defender os parâmetros de uma sociedade liberal-democrática. Exatamente. E alguns benefícios de uma sociedade de bem-estar social. De bem-estar social. Minimamente com direitos sociais. Entendam, a esquerda hoje está nessa, e eu concordo, é isso mesmo. Se nós alcançarmos isso, se nós, por exemplo, conseguirmos universalizar a educação nesse país, universalizar a educação, né? Colocar a escola em tempo integral por todo canto, estabelecer, melhorar o ensino técnico profissionalizante, consolidar as bases do nosso sistema único de saúde para que ele nunca mais venha a ser destruído e vilipendiado como foi durante a última pandemia. E, junto com isso, estabelecer, consolidar a irreversibilidade da alternância democrática com respeito à tripartição dos poderes, essa é a meta da nossa vida. Esse é o programa. O que alguns diziam, mas isso não é programa. Esse é o programa possível a ser realizado. Esse é o programa a ser concretizado. Não existe alternativa. Fora desse programa é a barbárie que estão propondo. Então eu acho que falta com alguns queridos companheiros nossos um debate sobre o que se chama correlação de forças. Tem um conjunto de pautas que eu acho que temos, que gostaria de avançar e muito, né? E eu penso no horizonte estratégico, diz a bela poesia do Eduardo Galeano, né? A utopia está no horizonte, caminho 2 passos, a utopia se distancia. Quanto mais eu caminho, mais ela distancia. Então, para que serve a utopia, para que serve o horizonte? Para que eu nunca pare de caminhar, né? Então, e para que se olhe o que se avançou. Exatamente. Então, eu acho que tem horizonte aí que temos que perseguir, que são legítimas pautas identitárias das mais distintas, mas a correlação de forças do tempo atual, e eu diria, de alguns anos próximos, ainda vai nos colocar como programa máximo isso, consolidar as bases da democracia, da nossa democracia, da Constituição de 1988, que é uma Constituição avançadíssima. Eu cheguei aqui, eu trouxe aí, porque teve agora esse ano... Aliás, você trouxe o livro... Vamos, acha o livro. Alguém consegue? Mas tem aí? Acho que está lá em cima, deve estar lá em cima. Né? Tem ali, pronto. Eu pego aí, meu amor. Pronto. Gente, essa é minha mulher, ela não aparece, tá? O meu marido, como eu chamo, né, nessa concepção brasileira do marido é quem manda, né? Como ela manda, eu chamo meu marido. Ela não aparece.
Constituições brasileiras, 1824 a 1988, né? Está sendo editada pelo Senado, está aqui, você pode falar. Pelos 200 anos, esse ano, essa Constituição completa 200 anos. A Constituição de 1824 teve um sentido estratégico para o projeto, para a nação. Porque até a chegada da família real aqui, aí me permite uma rápida digressão do historiador, não existia o sentido de nacionalidade. O sentido de nacionalidade quem traz é Dom João, né? Com uma experiência única, transferindo o reino de um continente para o outro. Não existiu experiência na história humana, não existiu, na história das sociedades não existiu experiência como essa, né? Então, ali começa a se construir uma identidade nacional. Até aquele momento não existia o brasileiro. O Brasil era Portugal. Tanto é o meu querido Eduardo Bueno, que diz o seguinte, lembra pra gente o seguinte, brasileiro, o nosso gentílico não era para ser brasileiro, era para ser brasiliense, como é que nasce em Brasília. Brasileiro é traficante de pau-brasil. E o nome brasileiro era dado ao Dom Pedro I, quando ele não convergia com as opiniões das cortes portuguesas. Né? E daí isso se tornou gentílico. Então, para você ver, essa Constituição de 1824 foi a Constituição que fundou a nacionalidade, com todos os seus... e assim, aí tem uma questão paradoxal, né? Porque foi uma Constituição, ou seja, pensada em um Estado liberal, mas com viés conservador, graças à intervenção, graças às circunstâncias que tinha no momento e graças à intervenção também de José Bonifácio. Então, essa edição aí, que lhes trago, fala dessa Constituição de 1824 e fala da nossa mais avançada Constituição, a de 1988. O nosso programa é esse programa da Constituição de 88. A mais democrática e a mais cidadã de todas as Constituições. A Constituição que fundou o maior sistema único, o maior sistema público de saúde do planeta. Né? A Constituição que diz que educação é dever do Estado. A Constituição que vanguardamente falou dos direitos dos povos indígenas e falou do meio ambiente em 1988. Vanguardeia, inclusive, as constituições dos outros Estados nacionais que passam a falar da ótica ambiental. A Constituição que faz uma declaração de direitos humanos no seu artigo 5º, que faz uma declaração de direitos sociais no seu artigo 6º, que eleva a nossa democracia ao grau de democracia participativa, né? Ao contrário das anteriores, diz todo poder emana do povo, que pode ser exercido pelo povo. E que transforma na prática o artigo 5º dos direitos fundamentais em cláusula pétrea, ou seja, você não pode retirar direitos dali. Exatamente, né? Não pode. Por isso, o que ocorreria? Voltemos então à conjuntura atual. A vitória do fascismo é a derrota da Constituição de 88. A ordem constitucional de 88 não subsistiria a uma reeleição do ex-presidente. A vitória do Lula foi a vitória do texto constitucional de 88, foi a vitória da democracia e a vitória do nosso pacto civilizatório recente, que com todas as suas vicissitudes, é o mais virtuoso pacto civilizatório da nossa história. É o pacto que traz a estabilidade, que reconduz a democracia, é o pacto que traz a estabilidade da moeda nos anos 1990, é o pacto que produz a ascensão social de brasileiros, que constitui, que consolida o Sistema Único de Saúde. Então, tudo isso é decorrente de 1988. Durante 4 anos, de 2019 a 2022, foi esse pacto que foi colocado em xeque.